Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje com temas muito bons. A gente vai envolver tanto ciência, PNL, neurolinguística, quanto as coisas mais abstratas, como eu ia falar ayahuasca, sobre experiências espirituais e tudo o que circunda o mundo do André Mello, que é o meu convidado de hoje. Mas eu já vou apresentar ele para vocês. Antes eu preciso agradecer o pessoal da Paneira Padaria pelo patrocínio, pelo envio de coisas maravilhosas aqui pra gente comer. O nosso café da tarde não seria melhor sem vocês. É uma delícia, gente. Esses lanches o André vai ver. É uma praga, não é só uma delícia. Seja bem-vindo, André. Grandes coisas virão. E finalmente aqui. Aconteceu, olha só que coisa linda, né? Pra quem A não gente sabe, ele é aqui. o meu coach, ele é meu terapeuta. E a gente se via dessa forma que vocês estão vendo ele aí, na telinha, porque a gente só faz videochamada, ele mora longe. Aí, Sim. de tanto a gente falar, aconteceu esse encontro pessoalmente pra trazer muito conteúdo pra vocês, né? Sim, é um prazer, né? Vamos combinar É uma honra que pra mim ter coisa você aqui. linda. Pra mim também, sabia? E um ato de Pra mim. coragem, porque esse daí já ele conhece meu lado obscuro, entende? Trazer ele aqui, se ele quiser botar na roda, é que nem meu tio ser meu editor. É um ato de coragem também. Só zoa com a minha cara. Mas você sabe que eu digo assim: somente a coragem transforma seu caminho. Quantas Sim. vezes na vida a gente fica ali esperando, com medo e não usa o medo ao próprio favor? Esse é o grande problema. E como usar o medo ao próprio favor? Adoro. Aliás, adoro perguntas. As perguntas movem o mundo. Sabe por quê? Quer café? Quero, por favor. As perguntas movem o mundo. Se a gente observar, qualquer tipo de motor, nós estávamos falando disso agora há pouco. Qualquer tipo de motor precisa de quê? Magnetismo, gente. O que movimenta a vida é o magnetismo. E através da comunicação humana, o magnetismo é a pergunta, é a palavra que você, em muitas ocasiões, ou você fala, ou você gesticula, ou você pensa. Ou seja, a pergunta move o mundo. Então, perguntem. É isso aí. E por isso que o próprio nome do canal é uma pergunta. Você entendeu direito? Porque eu também sou cheia das perguntas. Unir uma pessoa que adora responder com uma pessoa que adora perguntar, vocês se preparem para 4 horas de podcast hoje. Receba. Receba! E eu falei que ele é meu coach, ele é meu terapeuta, mas eu gostaria que você se apresentasse, André. Quem é o André Mello? Vamos lá. O André Mello, André Mello de André Melo Bigi. Olha, Bigi. Bigi, Bigi, italianão, né? É assim, eu sou um cara simples da vida, que venho aprendendo a cada dia com o ser humano, tanto o idoso, aquele que está na meia idade, a criança, aprendo com os animais, com a vida, com a natureza, com tudo. Eu decidi aprender assim. E foi aonde eu comecei a colocar em prática as coisas. Ou seja, o que, que o André é, o que, que o André faz, o que, que o André tem, né? Vamos lá, o André é coach, practitioner de PNL, ou seja, eu sou praticante de PNL. O que é o PNL? PNL, Programação Ai, eu sou Neurolinguística. apaixonada por isso. Gente, Vamos eu lá. amo, eu amo. Eu descobri que a PNL estava tatuada em mim quando eu comecei a estudar. Eu falei, uau! É pra mim, é meu, eu já sei fazer. Desde criança, quando eu vi, eu falei, peraí, é pra mim. É pra mim, é pra mim. E aí, comecei a estudar, depois me formei em terapia, né? Eu sou terapeuta holístico, né? Que é diferente de psicoterapia, e a gente vai falar disso também. Exatamente, é bem diferente, né? Também me formei em acupuntura da orelha, né? Também sou massoterapeuta, muito embora eu não exerça a massoterapia. Mas por quê? Porque a terapia, o coaching, a programação neurolinguística, isso consome muito tempo, né? Então, a gente precisa fazer escolhas. Sim. E eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava trabalhando cansado. E trabalhar cansado
a qualidade não vem. E aí foi onde eu falei, peraí. Vamos mudar a mente das pessoas. E aquele que é massoterapeuta e ele faz isso com mais excelência do que eu, então eu vou indicar. E assim eu comecei a fazer. Então eu tomei essa decisão de segurar a mão na acupuntura, segurar a mão na massoterapia. E focar na parte... Na parte mental. Isso são escolhas, né, André? É que nem tem gente que fala, mas você é advogada e não pega mais ação judicial. Gente, eu sou advogada e não pego ação judicial. Hoje eu trabalho com consultoria e com produção de conteúdo para vocês aqui. E tudo bem, são escolhas. Sim, verdade. Tudo na vida, eu entendo assim, tudo na vida é escolha. Tudo. Abre pra ela, minha gata tá miando, não sei se vocês estão ouvindo. Pode abrir pra ela. Tudo na vida é escolha. A gente escolhe nascer, a gente escolhe trilhar um caminho de vida. Às vezes a gente olha uma criança, ela tem ali 2 aninhos de idade. Ela já está fazendo escolhas. Ela tem 1 aninho de idade. Dentro daquele cérebro jovem de 1 aninho de idade, já tem muitas escolhas, uma contabilidade gigantesca sendo feita. E essas escolhas elas serão feitas durante toda a vida. Ou seja, é escolha, ação, aplicação, resultado, arruma, conserta daqui, refaz, desfaz, continua a vida inteira escolhendo se você para ou se você vai. Igualzinho o software de um computador, um celular, de uma máquina de hoje em dia, que a gente tem a inteligência artificial. Pode perceber, quando você vai salvar um arquivo, um simples arquivo que você digitou no seu computador, você vai fechar aquele arquivo, o computador pergunta, deseja salvar o arquivo? É mais ou menos isso, né? Uhum. Ou seja, o cérebro faz isso o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo, ou seja, decisões, escolhas, aplicações, simples assim. Sim. E como eu sei se eu tô bem psicologicamente para tomar certas atitudes ou escolhas? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... tudo são escolhas, mas às vezes... E a PNL trabalha muito isso, né? Como eu consigo fazer escolhas mais assertivas? Vamos lá. Ótima pergunta, vamos lá. Como eu devo saber? Use um medidor. Qual é o medidor mais rápido e fácil que você pode usar? Resultado. Olhe na sua vida palpável, aquilo que você consegue encostar, aquilo que você toca, aquilo que você consegue dizer, isso realmente existe, é real. Se está satisfatório, se esse resultado acontece, você está indo bem. Simples. Você está indo bem. Agora, poxa, eu preciso melhorar. Tá bom, mas eu quero. Não tá bom, não tá legal. E às vezes você nem sabe por que não tá legal. Porque nessas, não tá legal porque você realmente sente que não agradou ou porque você acha que não deveria agradar por pressão da sociedade e tudo mais. Então, o que você tá querendo dizer é assim, a intuição mandou falar, não é por aí, devolvi, mesmo sem entender o porquê. Exato. Acontece muito assim. Às vezes a gente busca grandes resultados. Você usou uma palavra muito importante, agradar. Pergunte-se, você de casa, agradar a quem? Agradar você, agradar o patrão, o papai, a mamãe, o marido, a esposa, o filho? Quem? Quem você busca agradar? Ou você busca agradar a si? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que fazer. A partir do momento que você consegue entender essa resposta, você vai enxergar o tamanho do resultado. Espera aí, eu faço tudo isso e agrado a quem? Que aí é aí que tá o ralo da energia, né? Exato, exatamente. Olha só, como uma coisa vai puxando a outra. Eu vi um exemplo, há uns 3 ou 4 anos na internet, que eu achei fabuloso, que a vida da gente é igual um tubo, um cano de água. Imagine que de um lado passa 10 mil litros de água. Do outro lado, obviamente, tem que passar 10 mil litros de água. Só que as dificuldades da vida, as dores, traumas, medos, nossa, tudo que a gente vai vivenciando cria uma sujeira no meio desse cano. Vai criar uma sujeira.
essa sujeira vai começar a impedir a passagem, a fluidez dessa água. Ou seja, A de um vazão lado, diminui, né? perfeito, a vazão diminui. De um lado entra 10 mil litros, do outro lado começa a sair 7 mil, 6 mil, 5 mil. E isso começa a ficar preocupante. Ou seja, isso pode ser no casamento, pode ser no dinheiro, pode ser na saúde. A vida, eu costumo dizer assim, dentro do método que eu criei atendendo os nossos alunos, os nossos clientes, eu criei 3 pilares, né? O físico, o emocional e o financeiro. Perceba, são 3 pilares essenciais. É que normalmente as pessoas falam mental, físico e espiritual. Você usou outras abordagens, isso é interessante. Exato, porque assim, tá, espiritual. Mas o que é espiritual? As pessoas precisam materializar aquilo, né? Tem que ser palpável. Por isso, terapia na prática. É, Entende? gente, o arroba dele é terapia na prática com K. Com K, terapia na prática com K no final. Aí assim, tem que ser palpável. Tem que ser palpável. Ou seja, o dinheiro é palpável, é material, ele é palpável. A sua saúde, a sua integridade física, ela é palpável. Os seus relacionamentos, como que sua vida vai, também é palpável. Ou seja, essas 3 coisas, se uma delas estiver em desequilíbrio, sofrimento, problema, dificuldade, dores, preocupação, falta de sono e por aí vai, não é? E aí que é importante buscar ajuda, né? E puxando isso de gancho, a pessoa, quando ela precisar diferenciar onde buscar ajuda, se é numa psicoterapia ou numa terapia com PNL, um coach com PNL, qual que é a diferença? Vamos lá. Uma terapia. O terapeuta ele vai olhar e vai ajudar a pessoa através da escutativa dele ou dela, né, do terapeuta ou da terapeuta, da escutativa, produzir resultados dessa pessoa falando, não é? Conduzindo essa pessoa para que ela consiga olhar. Vai dar ferramentas ali imediatas. Exato, porque quando você começa a falar, você se ouve. A voz que você considera mais certa na sua vida é a sua. Porque é a voz que você mais ouviu na vida. Uhum. Não é? Muito bem. Aí tem o coaching, basicamente assim. O coaching é pergunta e resposta. Eu costumo dizer que coaching de verdade, o coach mesmo, ele pergunta. Não, ele dá tapa na cara. Pelo menos o meu dá tapa na cara. Ontem mesmo a nossa sessão durou 2 horas e eu saí com o olho roxo e sem um dente. Olha, aí entra onde eu digo assim, eu sou doido, Ah, eu sei. não é? Eu sei. Mas porque você tá vendo um careca fortão, aí você fala assim, não, ele só paga de forte. Não, gente, as palavras doem. E olha que eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu não meço palavras, olha lá. O Fábio tá fazendo assim, porque quando eu falo também, eu falo na lata. Encontrei alguém mais doido que eu. Tem gente que diz assim pra mim, muita gente me pergunta, André, por que funcionou com você? Tá, pelo amor de Deus, sem desmerecer ninguém, tá? Cada um tem seu lugar, tá tudo certo. Em alguns casos eu digo assim, porque eu sou mais louco do que você. Eu falo, porque eu sou mais louco que eu fui mais louco do que você nesse momento. Porque é o que acontece? Eu mostro como um espelho. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Uhum. Ou seja, aí a pessoa, peraí, cara. Calma, não é assim. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Aí o coach, ele pergunta e produz respostas. Né? Ele não te deixa devagando sobre a pergunta. Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais lindas, eu fuço muito na internet, livros, apesar de eu ter uma dificuldade acentuada para a leitura. Gente, eu sou disléxico. Né? E fui uma criança com TDAH. Imagine só o trabalho que eu dei em casa, né? Sim. Ativo 1 a 1 milhão. Imagine Se ele já só... é assim como terapeuta. Mas falam que quem vai para essa área de cuidar do outro, principalmente mental, é porque precisou cuidar de si mesmo antes, né? Nossa, eu comecei a me encontrar. Quando eu comecei essa coisa de terapia, quando eu comecei a cuidar das pessoas,
Primeiro contato que eu tive com um atendimento de caridade há 20 anos atrás. Gente, 20 anos atrás. Eu era um garoto de 23 anos de idade. Que, nossa, eu caí lá no meio e... Tá, vamos fazer caridade? Meteu as caras. Puro assim. Vamos fazer caridade? Porque eu olhei a minha vida e falei, é só isso. E na época você tinha essa pressão de achar que sua carreira seria outra coisa? Não. Ou não? Você deixou a vida te levar desde o do início? Na verdade, eu comecei a fazer caridade, vamos dizer assim. Bom, vou falar, né? Eu entrei para trabalhar dentro de um centro espírita, né? Um centro de Umbanda. Nessa época que você Nessa tá época, com 23 anos de idade. Minha família toda vem do... Quando você fala, eu vou comer, porque eu não aguento essa crosta de parmesão. Minha família toda vem do meio espiritual, da Umbanda, do Espiritismo, Mesa Branca. E isso nós estamos falando aí de quase 100 anos de história, pelo que eu sei, se não for mais, tá? Uhum. Legal, beleza. E um belo dia, eu tava com muitas dores de estômago, eu tava muito mal, muito mal. Eu falei assim, cara, eu vou lá no terreiro. Assim. Mas não foi porque ninguém me pressionou, eu tive vontade. Não, e outra, você tratou isso como uma solução normal pelo meio que você cresceu. Pelo meio que eu vivia, pra mim era super normal, Uhum. né? Bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar aquele monte de gente, aquele mundaréu de pessoas que esse centro que minha família ainda, meus pais ainda trabalham até hoje, olha que coisa legal. Tinha muita gente, uma base de 500 pessoas, assim, que iriam ser atendidas. E muita gente lá dentro, muitos médiuns trabalhando no aconselhamento, na orientação espiritual, aquela coisa toda. Muito bem. Gente, eu parei por uns 10 segundos. Eu olhei e falei assim, por que não eu? Por que não eu? Eu posso Essa pergunta, fazer eu isso. posso te cortar? Essa pergunta, por que não eu? Ele usou uma vez Foi mesmo. numa sessão. Ele tava dando um exemplo de uma paciente dele que tava Foi. incrédula, porque tava acontecendo só desgraça na vida dela. E ela, é porque isso comigo, eu sou tão boa e não sei o quê. E aí ele falou que a mudança na vida dela foi quando o médico virou pra ela e falou assim, e por que não você? Foi. Ele falou isso pra mim, dando um exemplo, não foi nem o tapa na cara direto, ele tava contando o tapa na cara da outra pessoa que eu tomei ali de tabela. Até hoje, quando eu me vitimizo, eu paro pra lembrar dessa nossa sessão e eu falo, tá bom, mas por que não eu? Se pode acontecer com qualquer outra pessoa, por que não aconteceria comigo? Exato. Eu precisei fazer esse adendo para as pessoas colocarem isso na cabeça, porque ajuda muito a criar coragem. Eu olhei e falei, por que não eu? Eu posso ajudar essas pessoas. Legal, beleza. Cresci no mundo, né, na família espírita, tudo. Mas aí eu me dei conta de que eu não sabia vírgulas, não sabia nada. Eu só tinha visto. Beleza, comecei a ler. Ler. Mas eu jantava os livros. E olha... Naquele desafio da Um dislexia. desafio, assim, ó, bocejando pra caramba, as letras se trocando, as palavras trocando, eu olhando. Coisa assim, tá, gente? Lê uma página do livro ali bonitinha. Cara, não entendi nada. Volta e lê de novo. Por quê? Ah, tá, isso aqui. Nossa, eu não li isso aqui. E até. Ou seja, o que normalmente vocês vão demorar aí, sei lá, 5 dias para ler um livro de 100 páginas. O que é um livro para mim, para você são 10 livros. Né? Gente, era Porque um negócio. você lê 10 vezes era um para negócio, entender a era informação. um negócio absurdo. E eu fui jantando aqueles livros. Fui até que eu falei, peraí. Comecei a trabalhar nesse centro, comecei a estudar, comecei a trazer orientações. E aí, um belo dia, isso foi em 2016. Eu olhei e falei, vamos mudar de vida. Assim, vamos mudar de vida. Nessa época eu trabalhava numa transportadora, amava... salário? Com salário, amava o que eu fazia, eu era operador de empilhadeira, aliás, amo até hoje. Foi dirigindo empilhadeira que eu aprendi a fazer baliza no carro, porque eu não sabia. Juro.
Eu tinha carro, tudo, para eu fazer uma baliza, eu dava 2, 3 voltas no quarteirão, analisando a vaga, tudo, e mesmo assim eu parava o trânsito. A segurança veio com a Sim. empilhadeira. E a empilhadeira, pá, caí lá no meio. Ou seja, a vida sempre me jogou assim. Vai fazer na prática o negócio. Vai lá e vai fazer na prática. Acabou. A vida sempre Vai fez doer? isso. Vai doer. Vai, se vira. Vai. Bem assim. Vai, vamos. Você não tem tempo a perder. Uhum. Sempre assim. Beleza, fiz. E um adendo, se você é jovem e tá ouvindo ele falar isso, isso vai de encontro com o que eu bato muito aqui no canal. Porque faz o que você ama. Não, faça o que você é bom. E ainda que você não ame, porque você vai aprender a amar com a realização. Isso que ele tá falando, ele aprendeu a amar a empilhadeira porque ele se dispôs a isso e falou assim, foda-se, eu vou fazer e acabou. Foi. Eu tinha um medo absurdo, porque imagine só, você tá em cima de uma empilhadeira. Quem opera empilhadeira aí sabe, ou quem tem algum parente que opera empilhadeira sabe. Você encostou em algum lugar, ela vai quebrar. Encostou em alguém, ela vai quebrar, ela vai causar um problemaço. Então não é simples. Uhum. Muito bem, legal, né? Gente, 2016 para 17, eu voltei de férias, tal, como todo bom operário, bonitinho, coloquei meu uniforme, eu olhei, vou mudar de vida. Deu no louco. Assim, ó, estalou, vou mudar de vida, vou fazer destes meus atendimentos uma profissão. Só que aí veio aquele choque na minha cabeça. Peraí, cara, vou atender espiritualmente, cobrando? Vou viver como? E falei, nossa, isso vai gerar um problemaço, porque aí eu vou ter que ficar ganhando dinheiro em cima das costas da religião. Não quero. Peraí. O que eu fiz? Vou estudar de novo. Comecei. Um belo dia, apareceu uma bela alma chamada Rosilei Quileiros. Nossa senhora, olha o nome, que diferente. Rosilei Quileiros. Rosileike, Lago de Rosas. O nome dela significa isso. Lago de Rosas. Nossa, nunca tinha ouvido falar E desse nome. Otávio Tac Van Zerriff. 2 professores que davam cursos de coaching e PNL. Eles me ofereceram uma condição nesse curso. Eu me lembro assim que eu custava uns 14 pau, uns 14 mil. Eles me ofereceram uma condição nesse curso. E aí a gente começa a entender que é Deus, sei lá o que foi ali, que tocou essas almas e disse, ó, vai lá Facilita aí. e joga no colo do André que ele vai fazer. Eu fui e desenrolei. Um dia eu perguntei pra eles, por que eu? Por que eu? E eles me responderam exatamente com o mesmo código. Por que não você? Nossa, essa pergunta vai ser o slogan do André, porque mudou a minha vida. Ou seja, eu entendi que aquilo era um código. Mas, André, você tá falando que você praticava a caridade e começou na terapia pelo lado espiritual e buscou se encontrar de forma que você conseguisse comercializar aquilo que você é bom, porque a gente tá no mundo capitalista e Exato, precisa de ganhar dinheiro. dinheiro, Ok. pagar conta e tal. E não tem nada demais querer ganhar dinheiro e ser rico e foda-se que acha que não. Enfim. E Vai aí, sofrer, né? cada qual com a sua realidade. Eu quero ser rica. Muito obrigada. Nós vamos falar de merecimento depois. Isso. E aí você saiu de uma coisa totalmente abstrata, Perfeito. que é o espiritual, que não é Exato. materializável. Não é palpável. Não. Não é palpável. E foi para algo que o fundamento da PNL é a sua mente que manda em tudo, certo? Comportamental. É comportamental. E assim, tudo é uma produção da sua mente. Tudo você consegue reprogramar. É uma programação neurolinguística. É possível. Ou seja, você chegou a se questionar nessa época do tipo assim, quando você começou a estudar o PNL, você olhou e falou assim, será que as crenças, será que tudo que eu vivi no espiritual foi uma produção da minha mente? Porque tem muita gente cética que se vê, muita gente espiritualizada que se vê num mundo científico e vive esse conflito. Que uma coisa anula a outra. Olha, Deu pra entender a pergunta? deu, mas no meu caso não anulou. Eu buguei. É verdade. Porque eu já tive esses meus momentos de bug também. Eu buguei. Quando foi que eu buguei? A hora que eu comecei a ler as coisas
religiosas e comecei a entender nas entrelinhas os códigos de PNL. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, mas ainda assim, na religião, é tudo uma produção da nossa mente? Não. O que acontece é assim, a nossa mente, ela vai buscar sempre produzir resultados. Não é? A religião nada mais é uma forma da gente se conectar com algo muito maior para nos conduzir a, a, ao equilíbrio, à homeostase, à prosperidade. Tá. Então vamos botar um exemplo. Eu vou te fudendo as Vai que pernas. adoro. Adoro, só Sorte vem. aí, Adoro, moça. adoro, adoro. Vamos filosofar. Me tire da zona de conforto. É isso. Você quer que eu troque o café? Já Não, deve ter não, esfriado. não, Ai, eu não não. consigo Ih. café frio. Deus Nossa, me livre. nas nossas sessões, como é que é? Você Ele já- faz uma garrafa inteira térmica quando é nas nossas sessões que eu demoro E horas às vezes com eu ele. começo a sessão, a caneca é desse tamanho, assim, gente. ó. Ele, tá, eu tô atrasando 5 minutos porque eu tô passando um café. Porque pra falar comigo, pra ser meu terapeuta, só louco. E vou. Então vamos lá. Se a mente é completamente moldável Perfeito. e a religião, ela foi doutrinada pelos seres humanos que são comandados pela mente, como que a gente consegue ligar algo que o nosso cérebro produz com um ser supremo que influencia nisso? Perfeito. Interpretação. Se a gente interpreta de uma forma encolhida, com a consciência encolhida, nós teremos uma interpretação pequena. Superficial. Superficial, e os resultados serão pequenos e superficiais. Agora, se a gente começa a interpretar com a mente expandida, com a consciência mais expandida, que aí é onde entra o trabalho terapêutico, o coaching, entra a programação neurolinguística, ou seja, a mente vai expandindo. Você vai destravando. Você Você absorve melhor a mensagem Absorve. que o espiritual tá mandando. exatamente, você absorve. E espiritual que eu digo é todas as religiões, tudo. Sim. Seja o que for, todas as religiões. Você é simples. Faz um experimento aí, galera. Pega um livro religioso que você leu, não importa qual religião, qual segmento você seja. Pega um livro que você leu uns 5 anos atrás, que faz tempo que você não lê, e leia ele agora, 5 anos depois, ou um tempo depois. Você vai perceber que a sua mente, ela era assim. Hoje ela está assim. Ou seja, a sua forma de interpretação mudou. Então, ou seja, a gente entende a religião ou religiosidade a partir da nossa interpretação. Certo? Ou seja, não é a religião que aprisionou. Na verdade, é a nossa má interpretação ligada a traumas, medos, abandonos e carências e também coisas que nós depositamos nas costas de outra pessoa. Para quê? Para que essa outra pessoa resolvesse para nós. Ou seja, eu não tenho capacidade para resolver isso, então eu vou deixar minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa resolver porque eu não tenho força para isso. Ou seja, eu interpreto que sou fraco ou fraca. Né? Então, isso vai minando as forças e vai caindo em não entendimento as religiões. Aí o que acontece? Não dá certo nessa religião, o camarada vai e troca. Não dá certo aqui, ele vai e troca. Não dá certo aqui, ele vai e troca. Aí chega uma hora que desacredita de tudo. Desacredita até mesmo da existência da própria essência. Peraí, de onde eu vim, o que eu fiz? Aí que dá o bug. Meu, esse bug me deu em 2012. Que teve, assim, pra quem acredita, né? Teve a troca das eras. A gente entrou na era de ouro, que foi a troca da era de Áries. E foi, coincidentemente ou não, foi quando eu tive esse bug de ficar me perguntando. Eu queria racionalizar coisas que não são racionais. Tipo, não tem como você pensar e encontrar uma solução. Eu sempre fui uma criança muito chata do porquê, e eu não aceitava uma resposta do porquê não ou não sei.
Quando me deu esse bug, eu ficava assim, por que eu existo? Tá bom, se Deus criou todo mundo, quem criou Deus? Ah, existe bem e mal? Ah, não existe, porque eu venho de uma família que tem todas as religiões. Tem espíritas, judeus, católicos, tem ateu. Então, eu não cresci numa doutrina muito bem instalada na minha família. Aí eu tive que, por curiosidade do porquê das coisas, buscar nelas, tanto que eu sou agnóstica, porque tem coisas que eu concordo e que eu discordo em todas elas, no kardecismo, no Umbanda, porque dentro do espiritismo ainda tem todas essas vertentes, né? Tem o candomblé, enfim. Sim. Aí eu fui procurar respostas e não encontrei. E resolvi aceitar que eu não ia entender. Depois de um tempo, veio o PNL na minha vida. Eu participei de uma imersão, chama Olho de Tigre. Um beijo pro pessoal da Gauss, que é o pessoal que organiza essa vivência. É excelente, é sensacional. E aí eu parei pra pensar, né? Eu falei assim, cara, esse bug que eu tô tendo não é espiritual. Esse bug que eu tô tendo é neural, não sei Uma se... catarse. É uma catarse. É o meu cérebro bugando. Ele tá acessando caixinhas que estavam há muito guardadas e tá conflitando com a minha vivência de hoje. Exato. E foi a PNL que me resgatou pra sanidade. Porque se demorasse um pouquinho mais, Sim. eu ia pifar. Sim. Olha só. Você perguntou, né? Como é que eu fiz essa transição do religioso para o profissional? Uhum. Eu parei. Abre. Eu parei Deixa um num pouco dia. aberto. Em um dia eu parei e falei assim: peraí, vou fazer isso uma profissão. Eu tenho condições de ganhar dinheiro com isso. Aí eu comecei a estudar, como eu disse, fiz o curso, tal, lindo. Aí, gente, entrou um grande problema. Mas um problemaço gigantesco. Merecimento. Eu queria que você falasse de... Merecimento. É a mesma coisa que meritocracia? Entra sim. Olha só, se a gente olhar aqui, isso é merecimento, ó. Isso é merecimento. Isso é merecimento. Né? Ou seja, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é merecimento. Pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, ele tá apontando pras coisas que estão na mesa e pra pulseira. Exato. Isso aqui é uma corrente de aço inoxidável. Que eu ganhei de um grande amigo que ele faleceu. Em 2020. Ele faleceu na pandemia e tudo mais. Né? Muitas pessoas queriam um presente dele. Eu e mais algumas pessoas, eu não fui o único, mais algumas pessoas ganhamos alguns presentes dele. Vamos dizer assim, como herança. Tá? Isso é merecimento. E nos lugares mais importantes eu vou, porque o que eu aprendi com esse cara. Ai, que bonitinho. O que eu Os lugares mais aprendi com importantes. esse Aquela... Cara, verdade, os lugares mais importantes eu vou. Às vezes eu tenho uma comemoração pra fazer, eu coloco. Eu tenho um anel que é assim pra mim, um anel coloco. Atlante. Na verdade, isso aqui não é uma pulseira. Eu fiz uma pulseira. Isso aqui é uma corrente. Só que eu enrolei e falei, vai ser uma pulseira. Porque eu carrego aqui, ó. Porque nos lugares importantes onde eu vou comemorar, às vezes um cliente que eu conquistei, um cliente que a gente firmou um belo contrato, ou pura e simplesmente quando eu pego a minha esposa e falo, hoje a gente vai jantar fora num lugar legal. Claro que dependendo da roupa e tal, da ocasião, eu vou. Por quê? Eu estou honrando aquilo que eu mereci. Claro que eu não durmo, nem acordo com isso. O dia que dá vontade, hoje eu vou. E isso, na prática do PNL, é como se fosse um amuleto, não é? Exato, é um ancoramento. É um ancoramento. É um amuleto. Exato. E o que isso faz na nossa cabeça? Lindo. Vamos lá. Isso ativa gatilhos, liga botões. Dentro da nossa cabeça nós temos um monte, milhares de botões. Aí você tem o botão do merecimento, você tem o botão do amor, você tem o botão da culpa, você tem o botão do medo, você tem o botão da liberdade, você tem o botão da alegria, você tem o botão
da autopunição. Gente, o meu botão do medo, ele é que nem o botão do Dexter. Fala, Didi, não aperta. E ela vai lá e fica apertando. Quem Ele que fica, faz esse botão? É a minha cabeça. ele fica piscando assim. É a minha cabeça. Bom, você sabe, né? Olha só, aí o que acontece? O merecimento, gente, ele começa quando eu, lá atrás, eu olhei e falei, e agora? Beleza, já estou formado, já tenho um diploma, já posso atender como coach, já posso falar que eu sou um praticante de PNL. Puxando o ganchinho, a gente vai falar sobre poder falar. Isso, exatamente. Bom, agora eu já posso atuar. Né? Eu já tenho lá um papel que se alguém bater na minha porta, ó, não, tá aqui, ó. Né? Opa, tá aqui, ó. Ele tá falando de exercício ilegal da profissão. Quero puxar isso depois. Exatamente. Beleza, legal, né? Se qualificou, esfregou na cara dos outros o papel e Isso. já era. Tudo bem que ele fica guardadinho na gaveta lá, tudo bonitinho. Quando... Mas é o escudo. Tá ali, é o escudo, perfeito, é o escudo. É a sua capa de proteção. Uhum. Você tá ali. Beleza. Mas qual que era o problema? Eu fiquei anos, mais de uma década, fiquei muito tempo, quase 20 anos, fazendo atendimento caritativo, eu não cobrava. Ou seja, a pessoa vinha, sentava na minha frente, a gente falava, a pessoa se libertava, ela melhorava de vida e... Tchau, obrigado. Ninguém falou. Um rapazinho... Por isso que você me aconselhou pra ir pra consultoria, né? Porque pra quem não sabe, eu também dava consultoria tomando cafezinho e falou, tá, mas por que você não trabalha com isso? Eu falei, porque eu tô ajudando a pessoa. Ele falou, então, mas você pode cobrar pela sua ajuda. Eu, não, mas algo que é tão natural como respirar, é difícil você comercializar isso, ver isso como um produto, né? Exatamente. E olha só, gente. Eu vou falar pra vocês o exemplo que na hora, pingou na hora, nesse dia. Posso? Pode, claro. Olha só. Tá em A casa. gente estava conversando, fazendo a sessão, tal, do lindo, maravilhoso. Eu citei o exemplo que vocês mais jovens ou vocês mais velhos vão entender. Os caras da antiga, do futebol, os caras jogavam bola. Os caras colocavam lá uma chuteira, que às vezes tinha usado 2, 3 vezes já, ou às vezes até mais, vários jogos com a mesma chuteira. Né? O calção é aquele calção balão e tudo mais. E os caras entravam no campo cheio de barro, a bola era pesada e tudo mais. Eles jogavam bola. Hoje em dia, Exemplo de pessoas que jogaram bola. na minha opinião, É. Pelé, um dos que eu assim sou apaixonado. Não, eu não sou assim doente por futebol, mas eu acho lindo Mané Garrincha. O que aquele cara fazia? Ele fazia as coisas com alegria. Uhum. Sabe? Mané Garrincha, vai. O cara jogava bola. Tá. Pelé também e tal. Tem muita gente que não gosta. Maradona. Dá uma olhadinha na internet. O camarada se aquecendo, brincando com a bola no campo. Chuteira desamarrada. Brincando com a bola, fazendo embaixadinha. Uhum. É só olhar. Esses caras jogavam bola. Tudo bem, ganhavam muita grana. Exageraram na dose fora do campo. Aí é outra coisa, outra história. Beleza. Agora a gente pega alguns outros jogadores Atuais, que fizeram do jogar bola uma empresa, que aí eles jogam futebol. Ou seja, os caras, tudo bem, jogam bola. Beleza, legal. Só que hoje em dia eles botam o pé no campo fazendo milhões. Muita gente diz que isso é errado e muitas outras pessoas dizem que isso é certo. Eu entendo que isso é merecimento. Ele está fazendo o que ele gosta, produzindo dinheiro no que ele é bom, produzindo grana. E muita grana, vamos combinar. Não é? Quantos de nós foi jogar bola no domingão? E tem gente que joga muita bola. Tem gente aí com 35, 40, 50, 60 anos de idade. O cara bota o pé no campo cheio de barro lá depois de um dia de chuva. Meu Deus do céu. É de você sentar e ficar olhando o cara jogar bola, porque joga muito. Né? Mas nunca foi um profissional. Às vezes ele teve outra profissão, nada a ver com o futebol, mas joga muito. Uhum. Né? Ou seja, ele faz porque ele ama. Agora, imagine só você unir aquilo que você ama e faz direito
Que é bom. que faz com excelência e você faz isso ganhando dinheiro. Aonde você pode chegar? Sim. Eu fiz essa pergunta para ela. De repente nasceu a consultoria. Fez pluf. É. Ele falou, por que você não cobra? Eu falei, meu, como... Porque assim também tem uma outra problemática aí. É muito mais fácil você tornar seus clientes seus amigos do que tornar seus amigos seus clientes. E muitas dessas consultorias, eu dava tomando um cafezinho com os meus amigos. Transformá-los em cliente é uma etapa, é uma barreira que muito prestador de serviço sofre para passar. Verdade. Porque quando é revenda, comércio, quando é produto, você ainda tem uma justificativa. Ó, eu tive um gasto. É algo palpável de mostrar. Gastei para te vender. Agora, o serviço, a pessoa não olha o tempo da sua experiência, os perrengues que você passou, o que você gastou com faculdade, o que você gastou com curso, para falar assim, não, o tempo dela vale. Esse é o maior problema de todo prestador de serviço. Enxergar o tempo como produto. Exato. Eu já tinha essa dor de cabeça como advogada. Que tinha uma tabela da OAB que eu usava como escudo. Ó, tenho que obedecer isso. Desculpa, eu não posso cobrar menos do que isso. Então, quando você falou pra mim, vai fazer a consultoria, eu falei, meu, mas eu não sei nem por onde começo, eu não consigo nem desenvolver uma metodologia, porque eu precisava daquilo palpável, daquele produto pra justificar. E você falou, não, Tabata, vende o seu tempo e aquilo que você já faz. Quantos negócios eu já não consegui surgir com nomes, com relações que eu aproximei pra fazer negócio e na amizade. E aí eu falei, realmente, se eu vivesse disso, que é algo que eu sou boa e que eu amo, seria o melhor dos mundos. E aí, só que eu tava passando por uma fase na vida, que não é segredo pra quem segue no canal, que eu já comentei, que foi uma fase... Eu estou passando por uma fase que passou um furacão e eu estou reconstruindo todo o estrago, que eu falei ainda pro André, eu falei, mas André, como que eu faço isso? Eu não sei nem por onde começar. E aí ele falou, só abre a porta. Eu lembro disso, gente. Você falou pra mim, só abre a porta. Aí eu abri e tá dando tudo certo, graças a Deus. Sabe o que é engraçado, gente? Ela falou pra mim assim, eu me lembro desse dia. Eu me lembro desse Ó, e dia. ainda que você lembra, porque quem lembra é só quem apanha, né? Não é quem bate. Nossa, eu me senti. Gente, é porque ele é um coach. Sabe aqueles coaches? Você deveria ser coach de atleta. Sabe aqueles filmes que a gente assiste que o atleta já tá. Eu não aguento. Vai! Você consegue! Mais um! É ele. Mas, ó, eu tenho vários clientes. Na verdade, eu tenho 14 clientes Atletas. que são atletas. É o meu Tony Robbins. ó. Pessoas, verdade. Pessoas, dentre todos eles, eu tenho 14 clientes ativos, tá? Que estavam lá com, vamos colocar, 1,69 m, 85 quilos. 1,70 m, 100 quilos. Outros, sei lá, 1,70 m, 56 quilos. Opa, abaixo, vamos melhorar. E assim, ó, tem horas em que a gente tem que chegar e não vou falar, mandar uma ordem. Você vai fazer. E aí, quando você fez isso pra mim, foi o André espiritual ou o André PNL? O André Quando PM, você me deu esse junto conselho. tudo junto. Como tudo junto? Ótimo, vamos lá. Vamos voltar mais ou menos, eu não sei a idade de Sócrates. Quem souber aí quando Sócrates viveu, que eu não me lembro agora, Vamos descobrir. descubra aí, por favor, a idade de Sócrates. Quando Sócrates viveu? O filósofo Sócrates, não o jogador de bola. O filósofo Sócrates. 399 a.C. Isso, vamos lá. Olha só, 400 gente. a.C. Ele tinha uma forma de conversar com as pessoas que ele produzia consciência fazendo pergunta. Que genial isso. Um dia eu estava assistindo um documentário, aquilo ligou um botão. Lembrem-se, são botões. Muitos botões. Ligou um botão. Vai olhar. Peraí. Sócrates pergunta, resposta. Peraí. Os caras que criaram o coaching, pergunta, respostas. Peraí, mas eu comecei a fazer o link. Ou seja, Sócrates, ó quantos anos isso faz?
que ele fazia? É genial. Ele usava o que a pessoa disse e ele transformava aquilo em pergunta. Ele usava a narrativa da pessoa, a escutativa dele era tão apurada que ele usava a narrativa da pessoa. Um exemplo, tá? Ah, eu ando meio confuso na minha vida porque meu pai não me entende. Isso é comum, né? Uhum. Tá, meu pai não me entende. Ele ouvia e dizia assim, mas por que você acha que seu pai não te entende? Gente, ele usava isso. E essa é a maior forma de você se defender de algo que você não sabe responder, que é mandar a bola batata quente de volta. Exatamente. E ele fez isso há mais de 2000 anos atrás. Só que ele fazia isso com o jovem. O cérebro do jovem tá fresco. A qualidade sináptica tá bombando. O cérebro tá bombando de informação, absorvendo tudo. Ele jogava uma pergunta dessa, o jovem de 15, 16, 20 anos voltava para casa e confrontava a mentalidade dos pais. Foi aonde ele começou a criar grandes problemas na sociedade de onde ele vivia, e aí, por muitos outros motivos, acabou sendo preso e deu no que deu, né? Eu comecei a olhar e falei, peraí, é possível. E foi justamente onde eu comecei a perguntar, por que não você? Lembra? Por que não você? Gente, eu me lembro exatamente desse dia. Eu me lembro desse dia. Do dia que você falou pra abrir a porta? Porque foi na hora que você falou. Lembra que você falou pra mim? Peraí, eu vou estudar isso, eu vou ler aquilo, eu vou fazer isso, eu vou pensar, eu vou pegar um curso. É que eu sou sistemática. Eu falei, não, você não vai fazer. Aí, Você já fez 10 milhões de olha coisas. só, aí entra. Eu não sou professor, eu gostaria muito de ser. Ainda, não sou professor ainda. Vamos usar o ainda, tá? Foi onde eu peguei e dei uma ordem. Não. Você não vai estudar nada. Foi assim mesmo. Você não vai ler nada. Você não vai fazer curso nenhum. Você vai usar o que você já sabe e você já faz. E você vai ganhar dinheiro com isso. Gente, ela parou e disse, eu vou. Nasceu a consultora. Tanto que ele falou assim, eu falei, mas eu vou. Tá bom, então eu vou divulgar as coisas, vou fazer um post só pra avisar que eu vou começar a trabalhar com isso. Aí ele falou assim, tá bom, quando você vai fazer? Eu falei, semana que vem. Aí ele, não. Isso era numa quinta-feira, ele, até sábado. Aí eu, não, André, até sábado não dá, vou fazer foi na semana que vem. Verdade. Mas ele falou assim, até sábado. E assim, nada adianta, pra tudo na vida. Eu sempre levei muito a sério as escolhas que eu faço. Eu escolhi fazer terapia com o André. Nada adianta você fazer uma escolha e não levar a sério. Se o cara que eu escolhi pra ser meu coaching tava me dando uma ordem, foi um alívio pra mim. E olha que você tá ouvindo isso de uma pessoa controladora. Dar a responsabilidade pra um terceiro mandar no que eu deveria ou não fazer. Porque eu tava tão cansada que eu não sabia nem decidir o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia nem por onde começar. Foi um alívio uma pessoa falar assim, você vai fazer tal coisa. Eu falei, tá bom. Sim, senhor. Sim, Nessa hora, o coach, ele não pode fazer isso. O quê? Dar uma ordem? Porque o coach, ele... Então por que você me deu uma ordem? Porque você é louco. Porque ele é eu um sou coach louco. Porque é o seguinte, o coach, ele vai perguntar e vai gerar respostas e a resposta vai gerar consciência e decisão. Ela vai gerar uma aplicação, né? Beleza. Você foi impaciente e já foi direto. Não, eu comecei a olhar e falei, cara, se eu não fizer nada agora, aí o que eu fiz? Eu usei a PNL. Nessa hora, o que eu fiz? Eu ancorei você. Porque acontece que você estava com medo. Gente, o medo, anota isso. Pega o caderninho aí e vai anotando. O medo, ele é a raiz de todos os sofrimentos e todos os alívios. O medo é a raiz de todas as derrotas e o medo é a raiz de todas as vitórias. Sim. É só você observar. Você comprou um carro, pagou, sei lá, 100, 200 mil, 50 mil. Hoje em dia não tem mais carro de 50 mil. Não é? Custa tão feio. 100 mil é 100 mil é o carro mais simples. 100 mil é um carrinho legal. Vamos lá, é um carrinho legal, Tipo isso. certo? O que faz você comprar esse carrinho legal é o medo, que vai fazer você analisar quanto você pode pagar, se você vai comprar parcelado, se você vai comprar à vista.
Se você vai comprar, que cor você vai comprar? E se você for financiar, a gente tem um vídeo no canal só sobre os truques pra você reduzir até pela metade a taxa de financiamento. Tem que puxar os ganchos aqui. Perfeito, adorei o link. Aí olha só, tudo é o medo. O que faz você ir ao médico, o que faz você buscar uma terapia, o que faz a gente ir pra academia, gente. O que faz a gente melhorar o nosso corpo, o que faz a gente querer emagrecer. É o medo. Claro que não é o medo sozinho, ele vai usar um monte de ferramentas, ele vai usar um monte de gatilhos, botões, ele vai apertar um monte de botões. E aí o que vai acontecer? Vai pegar e vai produzir um resultado chamado coragem. E a coragem vai virar um efeito comportamental, que é onde a gente começa, eu vou fazer. Que é onde eu falei pra você, não, você vai fazer esse final de semana. Uhum. Só faltou falar, eu tô mandando, não falei. Você falou sim. Porque pensa num cara desse olhando pra você, ele olha assim, ó. Faz a cara de bravo que você faz comigo. Não, não, é pior. Ele faz assim, ó. Você vai. Aí eu, tá bom. Foi assim, ó, eu fiz assim, ó. Você vai fazer esse final de semana. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. E eu me aproximei da câmera assim, você vai fazer esse final de semana. Mas você vai fazer esse final de semana. Falei, não, tudo bem. Mas você sabe que. E aí entra um outro atributo, né? O respeito. Tirou o peso das suas costas. Uhum. Nessa hora, o peso saiu das suas costas. Tá bom, se der merda, a culpa é dele. É exatamente isso. E nesse momento eu assumi o risco. Ó, gente, eu tô sabendo que foi uma ferramenta do PNL agora, porque eu não sabia, porque eu sempre soube que o André, ele é muito intuitivo, ele é espiritualizado e tudo mais. E aí eu não sabia se ele estava sendo uma ferramenta do universo pra me dar uma mensagem, lado espiritual, ou se ele estava usando uma das ferramentas do PNL. E você tá falando pra mim que o que é ancoragem? Pergunta maravilhosa. Ancoragem. Nada mais é do que você olhar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui liga meu botão. Isso aqui é um gatilho pra mim. É o gatilho bom. É o gatilho bom e ruim. Tá. Tem gente que é ancorada no ruim. Ah, sim, mas entendi. Ancorar é você ter a atitude de apertar o gatilho. É o botão. Vou dar um exemplo. Sei lá, acontece muito mais com mulher do que com homem que eu vou falar agora. Com homem do que o que eu vou falar agora, né? Mas ambos têm. Pega aquele dia que você tá meio inchado, reteu líquido, alguma coisa, você vai colocar uma calça. A calça tá apertada. E você só tem aquela calça pra você ir no evento X. Vai se sentindo linda ou lindo? Não vai, porque tá inchado. Uhum. Ou seja, ativou o gatilho, ou seja, ancorou o gatilho do eu sou feio, eu sou feia, ou eu tô gordo, ou eu tô gorda. Uhum. Né? Pega uma roupa linda, maravilhosa, que funciona, sensacional, que encaixa aquela veste linda, maravilhosa. Ela vai ligar o botão, ou seja, ela vai ancorar. Tô perfeita, tô bem. Tô perfeito, tô bem. Isso é ancoragem. E isso que você tá falando é importante, é tão importante que eu comecei a trabalhar home office faz um tempo, né? Vai ser provisório, mas estou trabalhando como home office. E a vida inteira eu trabalhei na rua. Pra trabalhar na rua, a gente se maquia, se troca, se preocupa com a aparência, pega tudo que você precisa pra passar o dia. Pra trabalhar de home office, você coloca a camisa na parte de cima, shortão na parte de baixo. Coloca uma calça à vontade na parte de baixo. Tem gente que funciona assim. Tem gente que não. Eu descobri que eu sou o tipo de pessoa que se eu não colocar uma roupa que eu usaria pra ir para a rua, eu não rendo tanto quanto... Aliás, eu rendo muito mais do que se eu tô de pijama trabalhando. Porque parece que a minha cabeça não passou por aquele ritual e se colocou na posição da consultora. Exatamente. Ó, Isso é tão louco, né? A cabeça é foda. é sensacional, muito foda. O cérebro é muito foda. Como pode uma bolinha de gordura? Claro que não é só gordura, tem nervo, um monte de coisa. Mas uma bolinha de gordura gerar tantos pensamentos,
teras e teras e teras de armazenamento. Sim. Muitos armazenamentos. Gente, Isso que a gente usa só um percentual do cérebro. um diquinho desse tamanhozinho assim, quer dizer, a gente usa consciente, É. mas inconsciente ele é usado 100%. Eu falo, digo, repito, toco nessa tecla e vou fazer isso até o fim da minha vida. O cérebro, nós usamos ele 100% de forma, uma parte inconsciente, a maior parte dele Tipo, é inconsciente. 80% inconsciente e 20% consciente. 95%. Caraca. 95% de tudo na vida é inconsciente. São os bastidores. Exatamente, é os bastidores. 5% é consciente. Uhum. Coloca aí uns 3,5% muito consciente. Ou seja, você ainda tem um pedacinho Uhum. que faz a ligação entre o consciente e o inconsciente. Então, Sim. muito mais inconsciente é a nossa vida do que consciente. Mas aí, e o merecimento? Como é que eu fazia para ganhar dinheiro? Mas antes, você falando do consciente e do inconsciente antes da gente ir pro merecimento. E onde que tá a autossabotagem? Perfeito. Ela existe? Oh, existe e vai existir uma vida toda na vida de todo mundo. Ou é uma desculpa que as pessoas usam? Também. A autossabotagem é o seguinte. Ela é uma desculpa, certo? Que ela vira uma desculpa, mas na verdade ela é uma ferramentinha do medo. Ela é uma chave de fenda do medo. Do inconsciente ou do consciente? Do inconsciente primeiro, né? Que esse inconsciente ele não resolveu. E ele joga para o consciente, porque o consciente, qual que é a função do consciente? Resolver. O consciente é o cara que resolve. Só que ele é pequenininho. Ele é pequenininho, uma parte pequenininha do cérebro. Ou seja, ele não tem muita autonomia, ele não tem muita habilidade. O negócio dele é resolver. Ou seja, perguntas e É o respostas. imediato, né? Exato, E o perguntas e inconsciente é respostas. imediato. Opa, caiu no colo, vamos resolver. Não sei resolver, põe no canto. Caiu no colo, não sei resolver, põe no canto. O que acontece? Vai enchendo. Esse cantão vai virando. Vai enchendo. Aí entra, vai entrando no burnout e tal. Beleza. Tem um outro nome que eu esqueci agora. Que é o borderline, N coisas. Aí o que acontece? Vai enchendo e vai armazenando no canto do inconsciente. Vai jogando no canto. Vai jogando no canto, vai jogando no canto, vai jogando no canto. Você joga pra baixo do tapete, quando vai ver, o tapete virou uma montanha, né? Exato, vai jogando no canto. Aí, isso vai virando uma autossabotagem. Vai virando autossabotagem. Certo? A hora que isso se acumula, fica gigantesco. Porque a vida vai travando. Trava. Aí entra o não merecimento. Eu sou incapaz. Olha, presta bem atenção. Eu sou incapaz de resolver isso. Eu sou, olha só, todas as vezes que você diz eu sou, você está acessando sua identidade. Na PNL, se não me engano, isso é o 5º nível do cérebro. Se não me falha a memória, tá? Quem quiser corrigir, pode corrigir aí, que tá tudo bem. É o 5º nível do cérebro, é a tua identidade. Uhum. Como que você sabe que você está acessando essa camada do seu cérebro? Quando você diz, é meu, eu sou, eu quero, eu tenho. Quando você se coloca na primeira pessoa. Você está acessando sua identidade. Então, eu sou incapaz. Olha a força disso. Quando a gente diz eu sou incapaz, você está ancorando na sua identidade a incapacidade. O tipo, não consigo. Isso. Tanto que o André, uma das ferramentas que ele me ensinou, eu vou entregando a terapia aqui, tá vendo? Eu faço a terapia e vocês aprendem comigo. Uma das coisas que uma vez eu tava falando pra ele, ai, mas eu não consigo, eu tô travada, André, travei. Ele fez eu escrever é fácil na minha mão. Foi, verdade. Aí ele falou assim, Tabata, fica tranquila que quem vê isso e praticar PNL vai falar, isso aí é PNL. Sim. Eu tive que ficar pensando, é fácil, que foi levantar pra treinar de manhã, não era? Foi. Alguma coisa, pra sair do sedentarismo. Foi sim. Aí eu tinha que ler aquilo, é fácil. É incrível como isso muda
a nossa cabeça, que é o que ele tava falando. Ao invés de ancorar na incapacidade, no não consigo, ele ancorou na facilidade. Aí Exato. parece que o corpo trabalha como se aquilo fosse, tipo, merda. Exato. Ó, vou dar um exemplo pra você. Pra vocês, aliás. Pra todos, né? Quem não passou por alguma dificuldade em 2020, 21? Pandemia. Né? Todo mundo aí sentiu um pouco do drama. E eu, como muita gente, não fui diferente. Teve um dia que eu tava com um monte de boleto que ia vencer naquela semana e não tinha jeito. Eu parei e comecei. E agora, e agora, e agora, e agora? O que eu faço? Peraí, para. Vamos usar a PNL. Eu peguei a caneta Bic e comecei. É fácil, eu sou capaz, eu sou apresentado. Comecei a escrever. Fui escrevendo nos dedos e tudo assim. Daqui pra baixo assim, ficou tudo riscado. E, gente, isso é que nem tatuagem, usando analogia. Você começa a fazer, você não quer parar mais. PNL é a mesma coisa. É verdade. Você tá tatuando na pele. Explica pra eles qual é o efeito de escrever na pele. É exatamente isso. Vai vendo. Aí eu peguei, escrevi tudo aquilo e fui atender. Isso era de manhã. Né? Eu comecei a escrever de manhã, no final do dia tá tudo riscado assim. E fui atendendo. O cliente entrava, primeira coisa que fazia, ao invés de falar, oi Andrezão, tudo bem? Eu já olhava pro meu braço e... Ixi, esse é mais louco que eu. Nossa, Tô vindo no coach. será que eu tô no lugar certo? É mais pirado que eu. Será que eu tô no lugar certo? Beleza. O dia andou, tal. E o que eu percebi? Eu tinha, de manhã, né, da parte das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde eu tinha clientes. Depois eu não tinha clientes. Eu teria que ficar, eu ia para casa e tal. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu iria ficar naquele dia até as 11h30 da noite, tendo cliente ou não. Beleza. E eu comecei. É fácil, eu sou poderoso, eu sou feliz, eu sou próspero, eu tenho essa condição. Eu comecei. Eu mereço. Legal. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu ainda não tinha parado de atender. Por quê? Lembre, eu tinha clientes até 1 hora, 1h30 da tarde mais ou menos. Começaram as pessoas me chamar. Andrezão, tem horário pra mim? Andrezão, tem horário pra mim? Tem, bora. Tem, venha. Eu parei pra comer alguma coisa. Era 4, 5, mais ou menos, não me lembro direito o horário. E eu fui no bar da frente. No bar da frente tinha lá um pedaço de bolo e um café. E a moça que me atendeu olhou pra mim e falou assim: moço, o senhor fez essas tatuagens aonde? Tipo, é que nem o Reels que bombou no canal. Você chega com a imagem do unicórnio, sai o negócio, né? O Vedicórnio virou nosso mascote até. Só que ela não leu. Ela não leu, porque tava tudo rabiscado mesmo. Foi uma criança que fez né? isso. Não, ela pensou que era tatuagem. Que era aquelas tatuagens feitas na grade mesmo, né? Eu falei, não. Ela, mas o que é isso? Aí eu fiz assim, ó. Lê aí, vai lendo aí. Ela falou, nossa, que legal. Deixa eu fazer. Eu falei, faz, só que você tem que pensar qual que é a sua dificuldade. Galinho, tomando café em 10 minutinhos e tal. Peguei, voltei pro consultório, fui atendendo. Eu atendi até mais ou menos umas 9h30, mas eu tinha decidido que eu iria ficar até as 11h30. E fiquei ali, desenrolei, arrumei tudo, deixei tudo lindo o consultório pro dia seguinte, porque a minha cabeça funcionou tanto que no dia seguinte começou a vir mais cliente que não estava marcado. Tá, mas isso foi sua cabeça ou foi a lei da atração ou foi Deus? Tudo. Tudo junto. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou usar um termo que fez muita diferença na minha vida quando eu entendi. Sois deuses, podeis fazer tudo o que fiz e até mais. Até onde eu sei, quem disse isso foi Jesus, naquela passagem onde os apóstolos não conseguiam expulsar os demônios e tal, e ele disse, homens de pouca fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, saia, e ele sairá. Sois deuses, podeis fazer tudo o que fiz e até mais. É mais ou menos isso. Legal, beleza. Nós somos uma parte do divino.
Nós temos o divino dentro da gente. Nós somos um aglomerado de partículas, de próton, de elétron, de átomo e de muitas outras partículas que a ciência ainda não conseguiu identificar e outras já identificou, mas não anunciou aí que já existe. Né? O bóson de Higgs, o quark e muitas outras partículas aí. Perceba, o elétron, ele é uma partícula consciente. O elétron, ele pensa. Existe uma experiência chamada a experiência da dupla fenda, em que o elétron, ele se comporta de acordo com o comportamento do observador. Se você não olha para o elétron, ele se comporta do jeito que ele quer. Se você olha para o elétron, ele vai se comportar como você está olhando para ele. Como assim? Perfeito, ótima pergunta. O elétron, ele interage com a gente. Uma partícula pequenininha que dá 15 trilhões de voltas em volta de um átomo. Imagina um átomo. A xícara aqui é um átomo. E o meu dedo aqui é um elétron. Ele está fazendo assim, ó. 15 trilhões de vezes em um segundo. Aqui, ó. E essa partícula pensa. Ela tem uma consciência. Só que ele é minúsculo, miúdo, pequenininho. Mas ele pensa. Ele tem uma consciência. Óbvio que não tem uma capacidade de pensar igual a nossa. Só que o que acontece? Quando a gente pensa determinado tipo de frequência, os elétrons, eles vão seguir de acordo com o nosso fluxo mental. Isso é lei da atração. E eu comecei a dizer, eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedor. Ou seja, eu comecei a acessar a minha identidade. O merecimento dentro da minha identidade. É, porque tem gente que fala assim, lei da atração funciona, porque nessa situação, ao você pensar, eu sou merecedor, eu vou ficar até às 11 da noite, vai dar tudo certo, significa que a pessoa se esforçou mais e aí acabou vindo, ou tem gente que fala que é porque Deus mandou, ou tem gente que acha que a lei da atração é o imã, né? Tipo, você só pensa e cai no colo. Por isso que eu tô te fazendo essas perguntas, para você explicar que não é um imã que cai do colo. Nós somos o imã. Nós somos a usina geradora de energia. Mas também não adianta nada estar com a porta fechada na usina, você tem que estar trabalhando. Perfeito. Aí o que é que fecha a porta? O medo. O medo, perfeito, fecha a porta e ele freia. Ele freia a capacidade de sentir as emoções mais belas e puras da nossa vida. Que se resume a uma só. O amor. O amor é a melhor emoção capaz de atrair prosperidade. O amor é a melhor emoção capaz de atrair produtividade. O amor é o que cura, é o que produz o milagre, é o amor. Sim. Quando a gente mentaliza algo, por que funcionou comigo nesse dia? Porque eu resolvi mentalizar de forma diferente. Peraí, todas as vezes em que eu disser eu sou capaz, eu sou merecedor, ou seja, todas as vezes que eu comecei a ler aquilo escrito no meu braço, eu colocava amor. E escrever no braço é a mesma coisa que o seu escrever no papel? Não. Por quê, gente? Eu fiz essa pergunta pra ele quando ele mandou escrever. Você tem uma consciência corporal. Tô com soluço, eu vou prender a respiração, não porque eu... Você tem uma consciência corporal, certo? Em todas as vezes que você faz uma escrita, se você pega um papel, tem uma ferramenta que nós criamos assim, você pega um papel e gruda na tua geladeira. Você vai ficar ali fazendo comida. Consciente, você vai olhar ali 2, 3 vezes. Mas inconsciente, você vai olhar centenas de vezes. Você vai ler aquele papel centenas de vezes. Inconsciente. Porque todas as vezes que o seu olho passar, que ele fatiar, ele já leu aquele papel e você armazenou mais uma vez. Agora imagine só essas palavras estarem escritas na sua pele. Né? Claro, aí quem quiser escrever, pega uma tinta que não vai fazer mal para sua pele, que não vai te dar alergia, que senão vão falar que o André... Não, é bom você colocar essas responsabilidades, porque a internet é né? fogo. Ó, o André falou que pode.
pega uma caneta que pode escrever em cima da pele, pelo amor de Deus. E não precisa ser permanente Tá também. bom? né, gente? E não precisa ser permanente. Escreve todo dia, que tá tudo certo. Isso, não me vai tatuar, tá? Só faz se você quiser. Aí é o seguinte, o seu corpo ele vai ficar lendo aquilo. Porque ele tá sentindo. Ele tá ali, ele tá absorvendo aquilo. Aí você lê, você olhou com seus olhos, certo? Pá, aqui. Porque o seu corpo tá olhando com a pele. Aí você olhou com seus olhos, absorveu. Lembre-se, 95% é inconsciente. 5% é consciente. Todas as vezes que você lê, você autoafirma. Tudo aquilo que você pensa, fala e repete, cedo ou tarde vira uma verdade. É fato. Ou seja, repetição, 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 repetição. Você adota aquilo como verdade na sua vida. Muito bem. Ou seja, eu comecei a ler aquilo e todas as vezes que eu lia, eu empregava amor. Todas as vezes que eu lia, empregava amor. Todas as vezes que eu lia, empregava amor. E fui. No outro dia, eu tava com uma agenda bem legal. Não tava assim sufocante, mas tava uma agenda bem legal. E no final da semana eu consegui ter o valor de pagar todos os boletos que eu precisava. E aí, beleza, no final de semana... E Deus, onde tá? Foi Deus? Tudo. Aquele que acredita na divindade é muito mais fácil. Daniel Goleman. Quem quiser aí procura. Daniel Goleman é o cara que, vamos dizer assim, codificou a inteligência emocional. E ele diz assim, pessoas que acreditam em Deus, e tem um detalhe, hein? O cara, se eu não me engano, não acreditava em Deus. Pessoas que acreditam em Deus têm 70% mais condições de dar certo em seus projetos. E por quê? Porque a gente, lembra da palavra ancoragem? Porque a gente ancora a responsabilidade em alguém superior. Quando a gente O lado ruim da responsabilidade, né? O peso. Exato. Porque o lado bom, você pensa assim, eu preciso merecer. Exato. A gente passa a fazer assim, peraí, eu tenho alguém que me ajuda. Ó a ancoragem aqui, ó. Pega uma pessoa que tá doente, e aí você vai segurando a mão dela e fala, eu tô aqui, viu? Uhum. Pega, às vezes, o maridão, a esposa, e que tá num mau dia, que teve um dia difícil no trabalho, e segura na mão ali e fala, eu tô aqui. Olha nos olhos e diz, eu tô aqui. Você tá ancorando ali a parceria, sabe? Dizendo, olha... A segurança. A segurança, a pessoa, ela... Ai, eu não tô só. Eu não tô só. A dor diminui, a dor da solidão, o medo diminui. A gente faz isso com Deus. Sim. Ou seja, Deus existe dentro de nós. Uhum. Beleza? Legal. Aí o que vai acontecer? Eu coloquei Deus no jogo. Eu reconheci o meu tamanho. E colocou o amor por Deus no jogo também. Exatamente. Quando a gente coloca, a gente descobre. Não, isso aqui não é religião, tá? Independente de religião, Independente de religião. Quando a gente descobre que nós somos pequenos perante o universo, mas somos absolutamente imensos para si mesmos. Você falou, peraí, eu sou pequeno lá para fora, mas para dentro eu sou grande. Peraí. A história muda, tudo se transforma. E, André, você fala que tudo é botão, né? Como que eu desligo o botão do medo? Perfeito, respeitando ele. Respeite. Como? Perfeito. Olha pro medo e diz assim, o que você quer me ensinar? O que você quer me ensinar? Por exemplo, eu tenho medo de ser assaltada. Muito medo de ser assaltada, porque eu já fui assaltada. É um trauma. É o trauma na minha concepção, o trauma, ele é o medo de vivenciar novamente uma situação que foi ruim. Uhum. Eu olho pro medo e falo, o que você quer me ensinar? Ah, que você seja mais alerta? Tá, vamos lá. Ou não? Vamos entender o que é. A palavra trauma, ela quer dizer ferida. Uhum. Certo? O trauma, ele é gerado dentro de um cérebro por causa do medo. Então, o trauma, ele é uma ferramenta do medo. Tá. Mas o que eu vou aprender com o meu medo de ser assaltada? Legal, vamos lá. Vamos primeiro entender o que é o trauma. Tá? Então, a gente entende assim. O trauma, ele é uma ferramenta do medo, não é? Que ele vai... O medo vai usar o trauma
para te jogar longe daquela situação que te oferece perigo. Uma cicatriz ali, né? Mais ou Uma menos sequela. isso. Mais ou menos isso. Peraí, eu vivenciei aquela situação aqui. Por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de... vamos colocar. Onde você foi assaltado. Se você passar de novo, você vai lembrar. Uhum. E provavelmente você vai ter as sensações parecidas do dia. O seu cérebro vai acessar essa memória. Automaticamente ele vai ligar o trauma. Ele vai ligar o botão do trauma, pum. Medo. Medo. Acordou, certo? Ou seja, ancorou. Uhum. Tá ali. Agindo em cima. Certo? Envenenando o corpo. Envenenando exatamente isso. É. Gerando muitos hormônios, cortisol, adrenalina, um monte de coisa. Ou seja, enrijecendo. E qual que é o grande problema disso? Esses hormônios gerados, eles vão neutralizar outros tantos hormônios de prazer, de recompensa, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, vários. Vão ser inibidos porque o corpo está entrando em guerra, o corpo está entrando em batalha, ele vai precisar entrar em embate com aquilo, né? É, porque o corpo enrijece, ele se prepara pra guerra mesmo. O nosso corpo, ele é muito... como que eu posso falar? Não é rústico a palavra. Primitivo. Primitivo. Bom, beleza. Eu já entendi que o trauma é uma ferramenta do medo. Uhum. Beleza, legal. O que eu preciso aprender para que esse trauma não faça mais mal para mim? Uhum. Respeite ele, dizendo, tudo bem, eu te respeito, tá certo? Eu sei que você não quer que eu faça, você não quer que eu vá lá. Você não quer que eu seja assaltado. Você não quer que eu seja assaltada, beleza. Quais são, então, as formas de não ser assaltada? Peraí, eu vou ter um carro melhor, eu vou comprar um carro blindado. Uhum. E aí, olha que coisa muito louca. Você vai comprar um carro blindado, você vai comprar um carro melhor, você vai frequentar lugares melhores, você vai se proteger mais. Uhum. Isso, obviamente, vai te conduzir a produzir mais dinheiro. Porque um carro blindado custa muito mais caro. Porque não é todo mundo que tem a condição de comprar um carro blindado ou de evitar aquele lugar. Às vezes é onde a pessoa trabalha e ela não pode trocar de emprego. Até isso acontecer, a pessoa vai viver na fúria. É isso que é lindo. Aí, cadê Olha o só. PNL? Vamos lá. Vamos usar primeiro o exemplo do carro. Tá. Ele vai o trauma, ele vai forçar a pessoa A sair da zona de a conforto. sair da zona de conforto, produzir mais dinheiro, aumentar o poder financeiro dela, comprar um carro melhor, se relacionar com pessoas melhores, tá em outro lugar. Beleza. Mas espera aí, agora usando a pergunta que você fez. E aquela pessoa que ela não pode trocar de emprego, que ela não pode comprar um carro melhor, que ela não pode trocar o ambiente social dela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a observar melhor os comportamentos dela. Ela não vai ficar vacilando com o celular para lá e para cá. E ela vai começar a se desenvolver como? Ela vai buscar, às vezes, um curso de defesa pessoal, vai fazer algum tipo de luta, algo assim. Ela vai começar a andar em 2, 3 pessoas. E aí vai surgir o quê? A capacidade de ter novos amigos. Ela vai se socializar melhor. Sai ganhando de alguma forma. Sempre. O ser humano sempre ganha. 100% dos problemas que nós temos na vida, eles vão conduzir a gente à evolução. Tudo, guarde isso, tudo dentro do cérebro, dentro do corpo, dentro da vida é usado para a evolução. Até mesmo um trauma absurdo. E toda transformação dói. Nem toda transformação dói. Ah, todas doem pra mim. Vou explicar para As você. transformações drásticas doem. No começo ela dói. Até o amor. Por exemplo, eu ouvi na minha prima, quando o meu afilhado nasceu, ela falou assim, meu, é um amor que dói, eu choro no banho de tanto que eu amo. Ela nasceu, mamãe. É uma transformação boa que dói. Nossa, olha só o que vem na minha cabeça agora. Você que está em casa aí, que é pai, mãe, tem sobrinho, sobrinha, criança, faz um experimento para você ensinar como é que funciona o amor na vida de uma pessoa. Pega um copo com um tanto de água, mais ou menos meio copo. Aí você pega uma colher com leite e joga dentro. E mostra e fica observando. O leite ele vai se misturar na água, ele vai deixar a água turva. Aí você pega um jarro e começa a despejar em cima.
Aí você diz assim, ó, esse copo aqui é você e a água que estava cristalina, mas ela ficou turva, ficou suja por causa do leite, são os acontecimentos da vida. Só que se o copo ele tiver fechado, não vai ter como. Qualquer líquido que despejar aqui em cima, ele não vai conseguir entrar. Mas a partir do momento que você se permite para novos acontecimentos, a vida melhora. E aí você usa o exemplo do jarro e vai despejando em cima do copo. Aquilo vai encher e aquela água cristalina vai começar a purificar o copo. E vai chegar uma hora em que ele vai ficar completamente limpo e essa água vai voltar a ser... vai poder ser consumida sem nenhum gosto, sem nenhum sabor. Ou seja, a gente voltou a ser cristalino de novo. Não é? Isso é a cura. Ou seja, Mas isso... e se eu fiquei aberta e ao invés de ser um jarro de água, vem um jarro de leite? Porque tem hora na vida que parece que só vem o leite. Aí é uma coisa muito importante. Depende muito das nossas escolhas. Para qual lugar a gente vai caminhar, vai escolher caminhar. Se eu escolher alimentar este medo, ele vai ficar com fome. Porque o medo se alimenta do desespero. O medo, ele tem fome. Do mesmo jeito que o amor tem fome. O amor tem fome do quê? Da carência? O amor tem fome de felicidade. Ah, sim. O amor tem fome de sorriso. O amor tem fome de abraço. Entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Eu achei que, tipo, o amor. Eu tinha entendido a pergunta assim. Por que o amor tem fome? É por isso que eu pensei na carência. Né? O amor tem fome de abraço. Sim. O amor tem fome de felicidade, de estar junto. O amor tem fome de declarações. Não é? O medo tem fome do quê? O medo, ele tem fome do desespero, ele tem fome das limitações. Eu não vou fazer aquilo lá não, porque se eu for lá, eu vou ser assaltada ou assaltado. Pronto, o medo ficou forte, grande, bem alimentado. Quanto maior ele Tanto fica... é que a gente, todos nós somos descendentes dos covardes, né? Porque se a gente olhar lá para a história, os humanos que saíam das cavernas e se aventuravam a conquistar e a matar novos bichos eram comidos e morriam. E os que sobreviviam eram os que ficavam dentro da caverna lá com medo, entendeu? É aonde nós aprendemos a usar. O nosso primitivo volta para isso, né? Isso É onde a gente aprende a usar o equilíbrio. Ou seja, que é o instinto de proteção. Né? O instinto de proteção, o instinto de sobrevivência, ele nunca dorme. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, e é o último sistema a ser desligado quando a gente para. Quando o corpo da gente para, ele é o último sistema a ser desligado. O camarada desligou o cérebro, desligou o coração. Coração! O camarada desligou o coração, parou de respirar, tudo. Ainda tem espasmo, ainda tem... Exatamente. É a última coisa que vai desligar o sistema de sobrevivência. Ele é o último. Aí acabou, né? Ou seja, como fazer para mudar, para modificar um trauma? Desligar esse botão do medo, que era a pergunta. Pare de alimentar ele. Mas como faço, André? Como é que eu vou fazer para parar de alimentar o medo? Se você quiser fazer uma coisa muito grande, teu cérebro vai consumir uma quantidade de energia gigantesca, fabulosa. Agora, se você começar a mudar pequenas coisas, imagine assim, que o trauma é um quebra-cabeça de 5.000 peças. Você consegue montar 5.000 peças de uma única só vez? Não. Você vai pegar pecinha por pecinha, você monta ali 2 horas, vai tomar um café, enjoa, aí amanhã você pega e tal, e você vai... Aí, de repente, tem aquela pecinha que falta ali pra você montar aquela paisagem do cantinho, tal. Você fuça em tudo e não acha. Aquilo te irrita, você fica... vou comer uma pizza. A hora que você chega da pizzaria, a pecinha caiu no chão, ela tá embaixo da mesinha de centro. Você pega a pecinha e encaixa no lugar. Olha, a paisagem se completou, ou seja, fez sentido. O que eu quero dizer com isso? Você vai mudando. Produza pequenas mudanças na sua vida. Pequenas mudanças, elas somam. Elas somam.
Ontem, pro André me tirar do buraco, porque eu tava numa sessão pescotapa. Emblemática essa sessão, de vez de ficar marcado no... Ficou marcada pra minha vida. Sabe qual foi essa? Tem gente que fala assim, o que ele falou pra você? Vai relaxar, vai tomar um banho de banheira, vai assistir um filme que você gosta. Não, ele mandou eu ir fazer feijão. Gente, eu fui cozinhar feijão. Mano, eu fiz comida ontem, Foi. Mas eu tô muito mais animada hoje. Não sei se é porque eu também fiquei 2 horas descarregando nele. Ou se foi o feijão. Mas deu certo. Você sabe por quê, gente? Olha só. Nós, voltando à sua questão oh, meu Deus, dos nossos parentes da caverna. Dos nossos parentes da caverna. Não é? Nossos descendentes. Exatamente. Nossos amigos da caverna. Nossos amigos da caverna. Olha só que coisa muito louca. Você pode pôr um pouquinho mais de café pra mim, por favor? Com certeza. Quer mais água? Tem água aí. Tá. Não, eu tô tirando porque depois eu vou abrir o pano aqui. Tá, legal. Aí é o seguinte, a gente tem o pessoal, os nossos parentes da caverna, né? O que eles faziam quando tinha uma grande caça? Eles reuniam a família, porque se eles comessem sozinhos, aquela caça, ela se estragava, aquela carne iria apodrecer. Então eles chamavam as famílias das aldeias vizinhas e dividiam a carne. E obviamente tinha música, aí tinha o rapazinho que se interessava pela menininha, e tinha às vezes... a sociedade foi se desenvolvendo. E aí foi se desenvolvendo, ou seja, cozinhar faz a gente lembrar de milênios de tradição. Às vezes a solução tá no mais simples, né? Exatamente, tem uma outra coisa. Com quem que você aprendeu a cozinhar? Sim, com a minha mãe, minhas avós. E com toda certeza, nesses momentos existia muito sentimento. Consciente, lembre, 5%. Legal mesmo, firme, 3,5%. Firme, bom mesmo, 3,5%. Os outros, tudo inconsciente. Tô aqui cortando o alho, cortando a cebola, bonitinho, tá. Aí o cheiro desperta. O cheiro desperta. Som. Aí vai fazer o quê? Memória afetiva, que tá ancorado lá atrás, quando aquela pessoa que eu amei, pessoas que passaram pela minha vida, minha mãe, minha avó, minha tia, vai gerar o quê? Eu vou lembrar daquela festa. Gente, vocês estão ouvindo ele falar? É aí que mora a diferença de um coach para um psicoterapeuta. Porque teve uma época aí que tava todo mundo querendo anular os coachings, porque falaram que o coach era a pessoa que não tinha licença para ser psicoterapeuta e ele não podia se auto-intitular terapeuta. É um problemão isso aí pra mim, sabia? Eu posso imaginar. Venci. Até vou puxar isso de gancho para falar do exercício legal da profissão, que é um crime. Você não pode falar que você é algo que você não tem qualificações para aquilo. Principalmente se para determinado exercício, né, para determinada atividade, você precisa de uma regulamentação específica num órgão ali, no caso dos psicólogos, no conselho de psicologia e tudo mais. Então, se o André fosse um coach que falasse que ele faz psicoterapia, ele seria um criminoso. Mas, no caso, quando ele fala terapia holística, coaching ou outras ferramentas que também tratam o ser humano mentalmente, ele não está fazendo um exercício legal da profissão. Exato. E a diferença do coach, um bom coach, tá? Porque eu sei que também o pessoal acha que coach é só mensagens motivacionais. Não. Coach, o PNL, a terapia holística, um bom profissional, ele não anula, não substitui a psicoterapia. Eu tenho uma psicóloga maravilhosa, que é a Vivi Uber, e tenho o André como meu terapeuta. E as sessões, elas se somam. Por quê? Nessa diferença que ele tá dando, por exemplo, eu desabafei com ele e ele mandou eu ir cozinhar. Simples assim. Isso é o PNL. Ele olha aquela coisa, aquele acontecimento imediato, aquele sentimento imediato e te dá uma ferramenta imediata. O psicólogo, ao meu ver,
dá ferramentas imediatas. Estou falando isso como paciente, tá? Isso não tá em regulamentação nenhuma. O psicólogo, ele não mandaria eu cozinhar. Ele mandaria eu pensar, ele ia falar, mas por que você está se sentindo assim? Vamos cavucar da onde vem isso, qual é a raiz do problema. Vamos tratar isso em várias sessões, em vários momentos. Vamos trazer à tona as feridas para curá-las direito. Ele vai bem mais, tipo, a fundo do a fundo do a fundo. E eu acho que o PNL já é mais bate e pronto. Por isso que em determinados momentos da minha vida só a psicoterapia funcionou. Teve outros determinados momentos que só o PNL, eu parei de fazer a psicoterapia porque eu precisava de soluções mais rápidas para trabalhar com o sentimento daquilo tudo depois. E hoje elas se complementam. Então, eu tô fazendo esse adendo, porque se você é um psicólogo e tá ouvindo e tá achando que, ah, nossa, o cara é um charlatão porque fala que é coaching. Tanto que quando eu brinquei que eu ia falar um negócio que eu pensei, quando eu fui fazer a primeira sessão, eu falei pra ele, mas você é o quê? Ele é, sou coach. Falei, mas você fez que faculdade? Porque é o nosso costume, né? Ele, da vida. Aí eu, como assim, mano? Você é formado na vida? Não, eu já fiz curso disso, aquilo, outro, mas a terapia que eu aplico é o que eu aprendi na minha vida. Aí eu falei, Exatamente. puta, charlatão, né? Beleza, vamos ver. Fiz uma sessão, 2, 3, começou a surtir efeito na minha vida. Ainda brinquei com a minha amiga. Ela falou, e aí, o charlatão deu certo? Porque eu comentei com a Kelly, minha amiga, né? Aí eu falei pra ela, falei, olha, charlatão ou não tá dando certo. Então ele é um charlatão que dá certo. E depois que eu fui abrindo a cabeça para essa questão da... E olha que eu já tinha participado de uma imersão. Por isso que é importante trazer isso para vocês. Se você é um psicólogo achando que ele é charlatão, ou uma pessoa que acha interessantíssimo isso de PNL, saiba que você não precisa fazer psicologia para isso. Existem cursos especializados, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é cuidar de mente, então psiquiatra é a mesma coisa que psicólogo? Não. Não é a mesma coisa que um terapeuta holístico, que não é a mesma coisa que um coach, não é a mesma coisa que um praticante de PNL. Cada um na Se sua. complementam. Nossa, perfeito. É um quebra-cabeça. Em certo momento você precisa de um psiquiatra, em certo momento você vai precisar de um psicólogo, em certos momentos você vai precisar de um coach, em certos momentos você vai precisar de um praticante de PNL, em certos momentos você vai precisar de um constelador. Sim, são várias terapias que estão vindo aí, que as pessoas, é tudo muito alternativo, eu vou pro remédio. O remédio não tira os sintomas da vida, ele tira os sintomas da doença. Eu ouvi isso da minha psiquiatra e eu achei Lindo, formidável. lindo. Sintomas da vida, que é a tristeza, remédio nenhum vai tirar. Agora, o sintoma da doença, que é uma arritmia, né, um taquicardia, uma dor de barriga que você não controla, uma tremedeira que seu corpo não controla, e isso é para uma ansiedade boa, uma ansiedade ruim, aí para isso precisa do remédio, porque depressão é uma doença, não é frescura. Exatamente, Aí eu exatamente. precisei fazer todos esses adendos, porque quando eu falo assim, tipo, eu faço coach, a pessoa torce o nariz, assim, tipo, você Oh, fica falando do quê? De liderança? Gente, isso é muito importante. Olha a troca que a gente teve aqui hoje no nosso sim, episódio. sim, nossa. Inclusive, ele vai começar a produzir. Eu enchi o saco dele. Falava, André, você não produz conteúdo. Verdade. E agora ele tem o terapia na. Eu falo teoria na prática. Que não deixa de ser também. Que ele pega a terapia na teoria e põe na prática. O que é? Olha só. Terapia na prática. Com K no final. Olha só. Você lê um livro. Muita gente lê o livro em terceira pessoa. Olha, esse livro aqui, ele fala de prosperidade, hein? Caramba, meu pai precisaria ver isso aqui. Olha, meu Eu não sou marido. assim, não. Eu sou tudo na primeira pessoa. Nossa, tá assim. Olha, meu marido tinha que ver esse livro aqui, Isso viu? eu sou com filmes. Porque ele ou a minha esposa, meu filho, tal, tal, tal. Peraí. O livro é pra quem? Se fosse para a pessoa, ela estaria lendo o livro. Mas, vamos lá, sou eu que estou lendo. Então aquilo é para mim. Muitas vezes a gente fala assim. Quando você pega e faz isso, peraí, nós estamos nos isentando da responsabilidade, ou seja, tirando a responsabilidade, tirando da prática e colocando só na teoria. Aí não funciona. Entende? Sim. É quando afasta, né? Exato. Agora,
O que é colocar na prática? Então, essa é a dificuldade do dia a dia. Por isso que quando ele falou que ia começar a produzir, eu falei, dá exemplos palpáveis. Porque a pessoa fala, não, é só você transformar o medo em coragem. Eu vou com um troféu joinha na minha casa, porque no dia a dia, se eu soubesse transformar o medo em coragem, eu não sentia o medo. Olha só. Vai fazer feijão amanhã. A hora que acabar aqui, você vai fazer feijão. Foi isso, né? Feijão? Você falou, vai fazer comida. Faça uma comida. Aí eu falei, puta, é verdade. Eu tava com vontade de comer a minha comida e não sabia. Por que eu fiz isso? Sem explicar pra você. Ah, sei lá. E aí entra o respeito, eu só confio. Olha só, que muito louco. Nós, todos nós, a gente liga um modo sessão. Na sessão tudo dá certo, tudo funciona, papapá, tarará. Tem muita gente que vai ao consultório médico, em casa ela tá caindo, nossa, a hora que ela chega no consultório, a pressão fica equilibrada, tudo, os sintomas desaparecem, porque ela liga o modo, o medo, lembra do medo? O medo cura a pessoa rapidinho, passa, todos os sintomas cessam, o médico olha e fala, o que você está fazendo aqui? Não tem nada. A hora que ela sai do consultório, o sintoma volta. O que acontece? Quando nós estamos em terapia, eu digo todos nós, tá? Eu também me coloco nessa porque eu também... todo mundo tem problema, inclusive eu. E principalmente porque santo de casa não faz milagre. Eu não sei se você é assim, mas aqui em casa... Se alguém disser pra você assim, olha, a minha vida já é... Eu não tenho problema nenhum... Leva a pessoa no psiquiatra. Cuidado, porque ela pode não estar com problema agora. Mas daqui 15 dias, uma semana ou amanhã... Ou ela tá mentindo. Ou ela tá mentindo e escondendo tudo isso debaixo do pano pra sair bonitinho, certo? Uhum. Beleza. A gente liga o modo sessão. Esse modo sessão é uma espécie de sabotagem. Ele é uma espécie de sabotagem. Se eu dissesse pra você assim, Tabata, você vai pegar e você vai fazer sua comida hoje, porque eu quero que você busque acessar suas memórias afetivas de quando você aprendeu a cozinhar. Olha que louco, eu não teria cozinhado. Eu teria ficado imaginando, lembrando Isso. de cenas e não teria Aí você ia fazer assim... Ó o ombro, ó o ombro. É mesmo. Mas aí eu disse, você vai fazer comida. Assim, ó, você vai fazer comida hoje. Você vai lá fazer comida hoje. Uhum. Ela fez, tá bom. Não, ainda falei pra ele, mas eu não quero fazer nada que, tipo, eu tenho que fazer tarefa doméstica. Ele falou, só faz. Só faz. Só faz. Eu falei assim, não quero pensar que eu tenho que fazer. Ele falou, pense que você gosta de fazer. Aí volta pro é fácil. É fácil. Ou seja, ela desligou. Porque se ela ficasse pensando em quem ensinou ela a fazer aquele feijão, em quem ela ensinou a fazer aquele arroz. Já ia começar a chorar e não ia fazer. Pronto. Exato. Não ia fazer. Ou seja, vai lá e faz. Inconsciente, você acessou todas essas memórias. Sabe que a minha avó, que faleceu recentemente, ela colocava muita folha de louro no feijão. Eu fui fazer o feijão, eu fiquei cheirando a folha antes de jogar dentro do feijão. Você falou isso, agora eu me Você consegue imaginar a quantidade de hormônio, de felicidade, de hormônios positivos que perfumou teu corpo por dentro? E antes, inconscientemente, quando vinham esses momentos de felicidade, eu não prestava tanta atenção, assim, eu deixava passar. Hoje em dia, quando eu tô fazendo algo que eu gosto, eu anulo todo o resto para aproveitar 100% daquele momento, porque eu sei que tá liberando dopamina, que o meu corpo tá produzindo, tá recarregando energia para os momentos ruins. E isso tudo foi a PNL. Isso tudo foi você na minha vida, André. Por isso que eu te agradeço de coração. Gratidão. Tem tempo? A gente tá caminhando até o fim, mas dá tempo de finalizar. Pode falar. Nós fomos, quando eu digo nós, todo mundo, tá? Nós fomos doutrinados, ou melhor, nós fomos ensinados a tratar o problema com hostilidade. Pode perceber. A gente tem um problema. Eu sou um batalhador, eu sou uma batalhadora. Hoje eu tenho uma batalha, vou limpar minha casa. Eu vou pro meu emprego batalhar hoje. Como se tarefa fosse algo ruim. Exatamente. Um batalhador precisa do quê? Batalhas. Um lutador precisa do quê? Lutas. Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira.
Um guerreiro e uma guerreira precisa de quê? Guerra. De guerra. Todas essas pessoas são feridas, são cansadas, têm um monte de dificuldade, Sequeladas. cheio de sequela, trauma pra caramba. Agora, se a gente começar a dizer assim, peraí, eu vou trabalhar, eu vou lá construir meu futuro. É ressignificar. É trocar as palavras, não só da boca pra fora, né? Exato, Ressignificar. exato. Eu moro no interior de São Paulo, gente. É, tipo, eu não fui fazer tarefa doméstica, eu fui cuidar de mim. Exato. Eu moro no interior de São Paulo, gente. E eu vim pra cá durante a madrugada. Se vocês perguntarem, e se ela perguntar pra mim, o que eu falei ao sair de casa, minha esposa sabe o que eu disse. Eu disse, estou indo realizar um sonho. Porque é verdade, galera. Eu vim realizar um sonho. Vocês têm ideia de quantos anos fazem que eu tô aqui me preparando pra falar e aí tal. Antes de começar, ela olhou pra mim e falou assim, o que você falou pra mim? É, estamos aqui. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá pronto? Ah, é. Antes de começar a gravar, eu falei, bora? O que eu falei pra você? Você lembra? Nasci pronto. Nasci pronto. Galera, não quer dizer que eu já nasci pronto, sabendo falar. Que é fodão, não. Fodão. Eu me lasquei até umas horas. Uhum. Até eu entender que eu era capaz e que eu tinha condições e que eu era e sou merecedor. Sabe quando que isso aconteceu? Quando essa chave virou? Quando eu entendi que eu podia, guarde bem isso, que eu podia e você também pode. Todos podem. Me perdoar. O perdão é o remédio de todas as tuas dificuldades. Porque você aceita os seus defeitos e os desafios. Perfeito. Então, quando você perdoa o outro e se perdoa, ou melhor, quando nós, vamos colocar nós, que eu também me incluo nessa. Até aceita a diferença. Exato. A gente olha, peraí. Eu vou olhar o problema que eu tanto lutei, que eu cheguei na frente dele, assim. Eu vou olhar ele com humildade. Eu não vou querer massacrar o problema. Eu vou resolver ele. Uhum. Isso é a realização. Ou seja, quando eu saí de casa, de madrugada, eu disse, olhei para minha esposa e disse assim, eu vou realizar um sonho. Eu vou ali realizar um sonho. E já volto. Falei mesmo. Uhum. Eu vou ali realizar um sonho e já volto. Ela tá assistindo, ela E vai... é um privilégio pra mim, tá... Não é provendo isso, porque eu também tô sendo merecedora da sua presença aqui. É, tá participando disso. Porque essa troca também sempre foi um sonho pra mim. Imagina, eu tinha talk show quando eu era criança, e hoje eu tenho um podcast que eu aprendo muito mais do que com qualquer outra situação da minha vida. Exatamente. Tire uma dúvida aí. O que você quiser. Como assim? Qualquer dúvida. Te perguntar uma coisa? Me tire da zona de conforto. Me tire da zona de conforto. É. Me tire da zona de conforto. Quer tirar? Vamos lá. Tirar uma dúvida? Se eu não souber, eu vou ter a cara de pode dizer. Não sei. É, quando você intimida assim, some as coisas da cabeça. É isso que você quer mostrar? Exatamente. Exatamente. Isso é uma paciente do André. Quando acontece alguma coisa, eu já não paro, eu não faço mais o que ele quer. Eu paro pra pensar, por que esse filho da puta tá me pedindo isso? É porque ele quer me tirar. Ele me tirou da zona de conforto. Exatamente. Se você perceber, olha só, eu fiz isso para que todo mundo entenda que nós usamos as nossas palavras como ferramenta de intimidação em um diálogo. Tá rolando uma discussão com a mulher, com o marido, com o filho, tá aquela coisa, com o chefe, colega de trabalho, não sei o que lá, papapá. Qual é a melhor forma que você tem de desarmar uma pessoa? Jogar batata quente no colo dela. Através de uma pergunta como Sócrates fazia. Sim. E aí a gente volta pro primeiro assunto do podcast. É o magnetismo. Tá vendo como ele tem magnetismo, gente? Costura, você vai O bichinho fazer...
é um charlatão fudido. E eu falei pra Olha o ele, corte aí, ó. olha o que é uma sinceridade. Eu contei pra ele, com 1 mês de terapia, eu virei e falei assim, André, eu olhava pra tua cara e falava assim, meu, o que eu vou fazer com esse charlatão, Tabata? E ele me pingou, assim, de uma amiga que mora nos Estados Unidos e passa com ele, assim, X. Eu falei, o que eu tô fazendo com esse charlatão? E deu certo. E eu tô tendo o privilégio de te receber aqui. E eu vou te fazer... Tá bom, você quer que eu tire uma dúvida? Eu vou Manda, fazer. recebo. Vou fazer a pergunta. Vai. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Não aceito essa resposta. Vai. Se existisse uma lei, André Lemos... André Melo Lemos, a louca. André Melo Bige. André Melo. André Lemos é um outro amigo nosso. Pã, dá um corte. André Melo. É certo, se você trocar as sílabas, dá Lemos, em minha defesa. André Melo falaria sobre o quê? Se existisse uma lei... Muito bem. Tipo, Lei Maria da Penha. Tudo bem, a referência foi péssima, mas... André Melo Bige. Eu diria que seria... Enquanto você pensa, faz um favor, vê só se meu marido tá bem, porque eu ouvi o barulho da muleta. Eu diria que essa lei seria para ensinar nas escolas Ah. como lidar com as emoções. Você sabe que agora, com a nova estrutura do novo ensino médio, tem a aula de projeto de vida. E cada aula eles trabalham uma emoção. Olha só. Só que eu Olha acho só. que é na teoria. Então, Cadê isso. a terapia, a teoria na prática? prática. A terapia. Mas assim, na escola, mas desde o maternal. Como matéria de base mesmo. Desde Sim, a criança lá. A criança vai pra creche. A criança que vai para a creche. Claro que precisaria preparar o profissional que está na creche, tudo bem. Beleza. Mas assim, ensinar a criança a lidar com as emoções, com a frustração. Não anular, né? Não anular, com a capacidade de perdão. E ensinar a criança que, num determinado momento, ela precisa chorar. Outro dia, eu me acabei de chorar. Acho que comentei com você. Era uma quinta-feira de manhã. Eu ia comecei... foi dia 7 de setembro. Foi dia 7 de setembro. Feriadão, todo mundo viajando e tal. Eu falei, eu vou trabalhar. Legal, lindo, maravilhoso, né? Essa é a Tabata. Qual que é o seu hobby? Trabalhar. Eu peguei a minha bela caneca de café, comendo meu pão de queijo ali, antes de começar a trabalhar. Quando eu percebi, eu tava chorando. Chorando Do nada. de gratidão. Porque as pessoas escolheram num dia de feriado, que era para elas estarem passeando com os amigos e tudo mais. Cada qual com as suas escolhas. Né? Elas escolheram fazer terapia. Naquele dia eu fiz 10 sessões. Vocês têm ideia do que é fazer 10 sessões de 1h30 a 2 horas? Se for a Tabata. Entende? Vocês têm ideia do que é isso? No final, eu tava cansado. Muito cansado. Mas eu estava feliz. É o que importa. E esse foi o motivo das minhas lágrimas de manhã, porque eu estava realizando um sonho. Eu sonhei, eu quis. Não, e as pessoas estão procurando cada vez mais. Isso é muito bom. Eu acho que deveria ter na escola, porque o adolescente e a criança, eles não têm noção disso. E não é toda estrutura familiar que provê esse tipo de inteligência emocional. Então, eu acho que a escola poderia prover isso também, que é uma forma uniforme de você prover, você dar essa oportunidade para todas as crianças, independentemente de religião, de meio em que vive e das tradições familiares, né? Sim. Eu sei que você tá mexendo lá. Pode falar, vai, manda bala. Eu tô Mas só me assim, ó, adiantando. se nós não honrarmos as nossas raízes, ainda que elas tenham nos causado dores, a gente não consegue crescer. Porque uma árvore frondosa, poderosa, imagina essas árvores gigantescas, um baobá e tudo mais, árvores aí que tem muitos anos de vida, se elas não honrassem as raízes, elas não seriam grandes e fortes. O que o André quer dizer com isso? Se você não honrar os
teus, aqueles que vieram antes de você, mesmo que estes, na sua visão ou na minha visão, sejam, entre aspas, ou foram imperfeitos, ou deram uma mancada com você, pisaram na bola, fizeram alguma coisa que você não gostou, se você não souber olhar de forma bonita isso, sua vida não vai para frente e você não absorve os nutrientes dessa raiz. Honrar não quer dizer se submeter. Honrar quer dizer olhar, aceitar a diferença, aceitar o defeito e ver o Isso. que aquilo te transformou. Perfeito. Vou dar um exemplo para vocês da minha vida. E o que eu vou falar aqui, ele vai assistir, ela vai assistir agora, eu tenho certeza que o zoião vai encher d'água. Eu era garoto. Eu fiz um determinado trabalho de escola. Meu pai olhou para mim e disse assim: você não é capaz. Duvido que você faça. Eu fiquei louco da vida, bravo, mais louco da vida. Era um negócio de maquete que eu tinha que fazer lá, né? Minha mãe olhou pra mim e disse assim: calma, não fica assim. Ele tá te incentivando. Fiquei louco da vida com aquilo, aí eu olhei e disse assim: agora que eu vou fazer direito. Te desafio, né? Agora que eu vou fazer direito. Eu adoro pensar. Mas eu fiquei doido, mas muito bravo. Fui lá, fiz, tirei uma ótima nota, beleza, lindo. Eu nem lembrava mais disso. Eu tô vivenciando as minhas coisas, nessa época eu já era operador de empilhadeira, lembra de empilhadeira? De repente fez clique. Eu lembrei dessa época. Do nada. Do nada. É lógico, isso era uma manifestação de amor do meu pai, dizendo pra mim: eu tô acordando o que você tem de melhor dentro de você, porque você não tá conseguindo enxergar. E aonde ele disse: você não é capaz de fazer. Usou teu orgulho a teu favor. Ele usou o meu orgulho. Olha a sabedoria desse cara. Olha a sabedoria desse cara, com todo respeito. E às vezes você faz até sem ser consciente. Às Sem ser vezes é consciente. natural. Sem ser consciente. Olha a sabedoria que ele teve. Aí, beleza, bateu de um lado, né? Do outro lado, tinha uma outra raquete chamada mãe, que falou: calma. Ele não fez isso por mal. Nesse mesmo dia, em fração de segundos, falei: é lógico. Ele empurrou de um lado e ela veio e falou: peraí, calma, é assim que funciona. Ou seja, ele me ensinou a ganhar o impulso pé pra frente e ela me deu o perdão, que anos depois eu fui entender. O que eu quero dizer com isso? Você, com toda certeza, passou dificuldades na sua vida, com seu pai, sua mãe, seu família, marido, mulher, irmão, o que for. Olhe o que essas pessoas te causaram de ruim. Avalia de verdade e veja o que essa coisa ruim te produziu de bom na sua vida. Fazer não é do limão à limonada, é a caipirinha de limão. O começo do perdão tá aí. Uhum. Quando você olha que aquela pessoa que às vezes atrasou o seu lado, entre aspas, atrasou o seu lado, te criticou, fez o que com você? Te empurrou pra frente, fazendo você ter grandes resultados. Assim é o trauma, que a gente estava falando agora, que ele vai forçar a pessoa a ter dinheiro, vai forçar É a o pessoa... chefe durão, Exato. é o funcionário filha da puta, é Exatamente. o amigo invejoso, tudo tira Exato. a gente da zona de conforto. Exatamente. Você consegue ter inveja de coisa ruim? Não. Nem eu. A gente só tem inveja de coisa boa. Uhum. Ou seja, peraí, Ele tá olhando, ele tá me valorizando. nos tornamos inspiração para alguém. Sim. E você é a minha. E deixa eu te explicar. Fale. Você é tanto a minha que esse baú é meu baú de tesouro. Meu tesouro são os meus convidados. Até deixa eu te mostrar a parte de dentro aqui. A data da gravação de hoje e o artigo, porque é papo do Pendura por causa do dia do Pendura. Você conhece? Não. Dia do Pendura é o dia do advogado, que costumeiramente os advogados vão nos botecos, bebe e sai sem pagar conta. Eles penduram. Tanto que na rua da minha faculdade o bar fechava no dia do Pendura. Só que isso é crime. Viado. Então, Artigo 176. Artigo 176, não pode consumir e não pagar. E aí, dentro do meu tesouro, por isso que é papo do Pendura, temático de advogado, eu penduro na conta do Paneira, padaria,
E aí dentro tem os meus convidados. Todo mundo que vem assina nesse tecido, que eu pretendo estender ele e exibir. Tem gente que deixa só um recadinho, uma assinatura. A única coisa que eu peço é que tenha seu nome e a data. Mas fique à vontade para escrever o que você quiser. Com as canetas mas vou aqui, escrever. assinar. Até te dei uma parte em branco. Eu sou daqueles. Essa é a Bora. lembrancinha. Eu vou deixar a caneta aqui para você assinar. Essa é uma lembrancinha da sua participação. Eu já sei até onde eu vou colocar isso aqui. É um abridor de lata, de garrafa. Eu já sei até onde eu vou colocar isso aqui. Que bom. Sabe onde eu vou colocar André? isso aqui? Isso aqui eu vou colocar, vai ser o chaveiro do meu novo consultório que eu vou montar. Que traga muito sucesso e muita sorte para você. E já tá Sorte não, vai merecimento. Já Que tá traga nascendo. muito. Sabe É quando isso tá aí. nascendo? Sim. E as chaves dele vai ficar aqui. A chave da minha sala E vai vai ficar te aqui. trazer sorte, você vai ver. Porque é com todo o coração que eu agradeço a sua participação. Gratidão. Foi uma honra te receber aqui. Para quem gostou do papo, o André tá no @terapia na prática com K. No final. Ele tá produzindo conteúdo lá, com aquela força, com aquela energia. Quem quiser entrar em contato com ele, tem o link no Instagram? Para quem quiser te chamar no WhatsApp, ou chama pelo DM? Pode chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp também, tem lá o link. Ou entra no comentário, nos comentários do YouTube e me manda lá. Lá, manda que ele vai ficar de olho no vídeo lá que a Eu gente fico vai de subir olho, também. tudo bonitinho. Mas assim, saia da zona de conforto. Para de sofrer. Tome logo uma decisão e haja. E vai fazer feijão. Vai fazer feijão. André, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Você vir de madrugada, realizar um sonho nosso. É verdade. E eu amei esse momento. Que realização de sonho. Uau, que realização de sonho. Posso escrever? Fica à Vai vontade. ser assim. Você que gostou, a gente nas redes sociais tá como ved.oficial no YouTube. Você entendeu direito? E no Spotify, Papo do Pendura, que eu não sei por onde você está vindo. E aproveita para compartilhar também esse episódio, o nosso canal, o nosso projeto lindo. Logo, logo também com vários cursos aí para vocês online, assinatura. A gente tá bolando umas surpresas aí para vocês. Muito, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada. André, quer falar alguma coisa final? Gente, é a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Realize o seu. Realize o seu. Assim como ela realiza o dela, eu realizo o meu. Mas acima de tudo, aprenda a olhar tudo como um ganho. Copo meio cheio. Exato, tudo como um ganho. Bora. Tamo junto. E o final? Como que você encerra toda a sessão? Grandes coisas virão. Ele fala isso todo final de sessão. Tinha que acabar assim. Obrigada, gente. Até a próxima.